Saudações a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Monstros da Ciência. Então, continuando aqui já com a resolução de exercícios da ficha, né, de análise de circuitos, irei resolver agora o exercício número 5, não é? Então, visto que número 4 é basicamente assunto, não é, do vídeo anterior, né? Leis de Kirchhoff ou método de Maxwell. Então, vamos lá para o número 5. Diz o seguinte: considere o circuito representado na figura, composto por uma fonte de tensão contínua e 4 resistores, conforme a figura. Determine usando o teorema de Norton. A linha A corrente que flui no resistor de 10 ohm. Ok, vamos lá ver muito bem como é que nós podemos fazer isso aí. Então, pediram-nos aqui para calcular a corrente que flui na resistência de 10 ohm. Neste caso, qual é? É exatamente esta aqui. Então, essa resistência de 10 ohm passa a ser a nossa resistência de carga, não é? Então, vamos considerar ela uma resistência de carga. Então, considerando ela uma resistência de carga, então, nos pontos, vamos ter aqui ponto A e vamos ter aqui ponto B. Então, nós queremos aqui saber a corrente que vai passar exatamente nos pontos A e B. Então, o primeiro passo qual é? É remover a resistência de carga. Então, removendo a resistência, nós passaremos a ter um circuito assim. Então, temos uma resistência aqui, outra aqui, não é? E aqui no meio temos uma resistência. Então, aqui temos 9 volts. Então, isto aqui une aqui, não é? Então, vamos ter aqui é B e aqui é A. Então, removemos aqui a resistência de carga. Então, aqui são 2 ohms, aqui são 3 e aqui são 1, né? Então, assim é que fica removendo a resistência de carga. O nosso circuito fica exatamente assim. Só que agora o nosso objetivo é calcular a corrente, não é? Que flui no resistor de 10 ohms, não é? Ou seja, a corrente que vai passar pelo ponto B até o ponto A, não é? E continuar com a sua viagem. Então, segundo passo aqui qual é? É fazer o nosso ponto A ser exatamente igual a B, ou seja, meter CC no ponto A e B. Então, vamos fazer o que aqui? Nós vamos unir, não é? Estes pontos aqui, não é? Unir ponto A com ponto B. Fazer o ponto A ser exatamente igual ao ponto B, não é? Metendo aqui o curto-circuito. Então, eu quero aqui calcular a corrente, não é? Que vai passar aqui pelo ponto AB. Nesse caso, isso aqui passa a ser um único ponto. Então, a corrente que eu vou ter aqui é uma corrente que vai passar por este ponto e vai passar também pela resistência de quanto? De 2 ohms. Então, eu posso aqui calcular a corrente que passa na resistência de 2 ohms. Então, para tal, eu posso usar vários métodos aqui, né? Então, mas pedem-nos aqui para determinar pelo teorema de Norton. Poderemos até determinar a corrente usando o teorema de Maxwell, o método de Maxwell, não é? Está achando aquelas correntes fictícias. Ok, vamos ao que nos importa, o que nos interessa aqui. Então, ok, para achar, né, a corrente que vai passar para a resistência de 2 ohms, não é? Nós primeiramente aqui podemos analisar o quê? Que a corrente, não é? Quando vem, não é? O que vai fazer? Vai dividir, um vai para aqui e outro vai para aqui, não é? Então vamos ter uma corrente aqui que vai percorrer aqui, que vou chamar de I2, né? E vamos ter uma corrente que vai entrar aqui, que eu vou chamar de I1. Então, o que acontece aqui? Eu
quero saber qual é a corrente que passa na resistência de 2 ohms. Porque a partir do momento que eu sei qual é a corrente que passa por essa resistência aqui, eu já sei qual é a corrente que está a passar aqui no ponto BA, né? Então, por essa razão, eu irei achar aqui o que é mais fácil de achar, não é? A diferença de potencial entre o ponto B e aqui o ponto, não é? Podemos chamar aqui de ponto C. Então, achando a diferença de potencial deste ponto aqui, né? Esse ponto aqui é o mesmo, está aqui. Então, achando a diferença de potencial deste ponto aqui, eu estaria a achar a diferença de potencial dessa resistência e dessa resistência, porque eles estão em paralelo, possuem os mesmos potenciais, que é C, né, B, né, deixando A, sendo A igual a B. Então, temos aqui uma diferença de potencial C, B e C, B novamente para as duas resistências. Então, posso aqui associar essas duas em paralelo, não é? Então, temos aqui resistência equivalente, não é? A resistência desses dois resistores vai ser exatamente igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 2. Então, essa resistência vai ser o quê? Vai ser 2 mais 3 sobre 6. Logo, a resistência equivalente vai ser 6 sobre 5 ohms. Então, essa resistência equivalente é a resistência equivalente desses dois resistores aqui. Então, nosso circuito vai passar a ficar assim. Vai ficar assim. Já tem essa resistência que não mexemos. Vai ficar assim. Então, vai ficar assim. Então, essa resistência aqui é 6 sobre 5 ohms. Esta aqui é 1 e aqui eu tenho 9 volts. Então, eu quero ainda saber qual é, né? Qual é este ponto aqui? Eu disse que é B e aqui é C, né? É B ou A, tanto faz, a sua escolha, é o mesmo ponto, né? É o mesmo fio este aqui. Então, tem o mesmo potencial. Ok. Eu já sei aqui qual é essa resistência aqui, mas ainda não sei a diferença de potencial para poder saber a corrente que também está a passar aqui neste ponto aqui. Por quê? Porque eu sei que aqui tem 9 volts, não é? Então, se tem 9 volts, isso quer dizer que aqui, não é? Que é o potencial negativo vai ser 0 e aqui vai ser exatamente 9, né? Então, eu sei a diferença de potencial, não é? Do circuito todo, mas desta resistência aqui, eu não sei, eu só sei que esse potencial B aqui são 9 volts, mas aqui não sei, eu não sei quanto é que é. Então, nós podemos notar aqui que este resistor está associado em série com este aqui. Então, achando resistência equivalente aqui, que posso chamar até de R total, vai ser 1 mais 6 sobre 5. Então, esta soma vai ficar 5 mais 6, 11 sobre 5. Então, esta conta aqui dá aproximadamente 2,2, né? Então, 2,2 ohm. Logo, eu já sei a resistência equivalente. O meu circuito, só estou a redesenhar aqui toda hora para nós percebermos na essência o que é que está a acontecer, mas não há necessidade de fazer isto tudo, desde que você saiba o que está aqui a fazer. Então, isto aqui são 2,2 ohms. Então, eu tenho aqui a diferença de potencial que é de 9 volts. Então, se eu tenho a diferença de potencial que é de 9 volts, eu posso aqui achar a corrente que passa nesse resistor. Então, corrente é o que? É tensão sobre aqui resistência. Então, a diferença de potencial é 9. Resistência 2,2. Logo, eu teria aqui uma corrente de 4,09 amperes. Então, esta corrente aqui, não é? Que é a corrente da resistência, não é? Final, ou o circuito final, né? Que, essa, que tem essa resistência equivalente de 2,2.
essa corrente aqui é a mesma corrente para essa resistência e é a mesma corrente para essa resistência, porque isto aqui está em série, possui a mesma corrente. Então, associando eles, não é? Achando a equivalente desses dois aqui e achar a corrente que passa pela sua equivalente, é a mesma coisa que eu aqui achar a corrente que passa por esse resistor aqui. Eu não achei diretamente aqui, por quê? Porque eu sei qual é esse potencial, mas não sei qual é esse potencial aqui, não sei quanto é que dá esse potencial aqui. Mas agora que eu sei a corrente que passa aqui, que é a mesma que passa aqui, que é essa que deu para esta aqui, que é de 4,09 amperes, eu posso aqui saber a diferença de potencial, não é? Que passa aqui nesse resistor de 6/5, não é? Lembrando que este resistor de 6/5 resultou no paralelo desses dois aqui. Então, vou aqui determinar a diferença de potencial, não é? Deste resistor em paralelo, não é? É o resultado que deu isso aqui em paralelo desses dois aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que a diferença de potencial que este aqui possui é a mesma diferença de potencial que esse aqui tem e é a mesma diferença de potencial que esse aqui também tem. Então, a diferença de potencial vai ser exatamente igual ao quê? A resistência vezes corrente, né? Então, resistência qual é? É 6/5 vezes aqui a corrente. A corrente deu aqui 4, né? 0,09. Então, a diferença de potencial é exatamente 4, não é? Vírgula aqui, 908 volts. Então, este aqui é o potencial, não é? Dessa resistência. Então, essa resistência, não é? É equivalente desses dois que estão em paralelo. Então, isso quer dizer o quê? Eu achei a diversidade potencial do ponto CB ou BC, que é exatamente este ponto aqui. Então, eu já conheço a diversidade potencial dessa resistência e conheço a diversidade potencial dessa resistência. Então, agora posso aqui achar a corrente que passa por essa resistência, que é a mesma corrente que passa pelo ponto BA ou AB, não é? Que nós dissemos aqui que eles vão ser exatamente iguais. Então, assim sendo, eu terei o que aqui? Terei que já tenho a diversidade potencial. Então, isso quer dizer que a corrente vai ser exatamente igual ao que? A tensão, não é? Que é a diversidade potencial que nós achamos, esta aqui, não é? Sobre aqui a tal resistência, não é? A resistência, não é? Que vai possuir a mesma corrente que os pontos A e B possuem, que é exatamente isso aqui de 2 ohms. Então, vou ter isso aqui igual ao que? A 4,908 sobre 2. Então, isto aqui vai ser igual a 2 vezes 2, não é? 454 amperes. Então, esta aqui é a corrente que passa pelo ponto A. B, que na verdade é a corrente, não é? Que passa no resistor de 10 ohm. Por quê? Porque a corrente que passa dos pontos A e B, lembrando que essa resistência de carga, não é, está exatamente no ponto A, B, é a mesma, não é? Então, nós determinamos aqui a corrente que passa por mesma resistência, aqui de 2,454 amperes. Então, este aqui é um método, não é, de obtenção desta corrente, mas você poderá optar pelo método que nós abordamos no primeiro exercício que nós resolvemos dessa ficha aqui, que é o teorema de Maxwell, não é? Onde você vai ali verificar suas malhas, não é? Construir ali suas equações, tudo mais, e você vai achar exatamente I2 sem ter que fazer todas essas análises, não é? Mas se achar essa análise muito simples, como eu acho ela simples e ajuda a entender completamente o exercício,
podemos verificar que este método mesmo tem poucos passos e é simples, não é? Só tive aqui que andar a desenhar o circuito só para poder ficar claro e firme o que está a acontecer aqui. Então, a seguir pede-nos aqui para determinar a resistência de Norton. Então, para determinar a resistência de Norton, não é? O nosso circuito é exatamente este aqui. O que é que nós vamos fazer? Diferente do que nós fizemos aqui, achamos a corrente que passa aqui, não é? Nós realizamos aqui um CC no ponto A, B, não é? Realizamos aqui um CC, tiramos essa resistência aqui e unimos esse ponto A com esse ponto B para nós podermos achar a corrente que passa por aqui. Só que para achar a corrente que passa por aqui, nós temos que sair daqui até aqui, depois voltar pelo mesmo caminho. Então, pede-nos agora para determinar a resistência de Norton. Então, a resistência de Norton, não é? Eu disse que o primeiro passo é nós removermos aqui a resistência de carga. De seguida, se encontrarmos uma fonte de tensão, nós vamos aqui realizar um CC na fonte de tensão e se formos encontrar uma fonte de corrente, vamos simplesmente remover a mesma fonte. Então, encontramos fonte de tensão, vamos realizar CC. Se formos encontrar uma fonte de corrente, vamos aqui remover simplesmente a fonte. Então, vamos ficar com o circuito assim. O circuito fica assim, tem uma resistência aqui. Então, removemos aqui a resistência de carga, né? Que é esta aqui. Então, essa aqui é a resistência de carga, que é igual ao quê? A 10 ohms. Então, para esta resistência, temos aqui 1, 2, 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3, né? Então, tínhamos aqui uma fonte, não é, de tensão, nós removemos a fonte de tensão e colocamos aqui um CC, curto-circuito. Então, vamos agora achar a resistência equivalente desse circuito aqui. Então, veja aqui que todo este ponto aqui, né, este ponto aqui é igual, este ponto aqui assim. Todo ele é igual. Você pode dar um nome a este ponto aqui. Então, se aqui for X, aqui também será X. Então, aqui você vai chamar de Y. Então, esta aqui, essa resistência possui um potencial XY. Essa resistência possui um potencial XY. Então, isto aqui está em paralelo. Logo, a resistência, né, em paralelo são dois resistores, né? Então vamos ter aquela coisa de MMC e tudo mais. Em cima vai multiplicar e embaixo vai adicionar. Ficando aqui com, vamos ter 3 vezes 1 sobre 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Então, resistência em paralelo é 3 aqui sobre 4. Então, essa resistência em paralelo, que deu 3 sobre 4, depois vai ficar em série com, que? Com essa de 2. Logo, a resistência total vai ser exatamente igual ao que? A 3 sobre 4 mais aqui 2. Então, fazendo o MMC aqui, teremos 4 para 2, temos aqui 8, mais 3, 11 sobre 4. Então, esta aqui é que é a resistência de Norton. Então, resistência de Norton vai ser exatamente igual ao que? A 11 sobre aqui 4. Então, isto aqui, ohms. Então, é simples como isso, não é? Então, muito simples como beber um copo de água, não é? Como alguém diz. Então, eu paro por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe like aí e compartilhe o vídeo com os demais colegas. E feche a televisão.